pessoal, Elisson Augusto de volta aqui para o canal Bom de Obra e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre piso pobre. A palavra pobre, inserida aí no piso pobre, de nada está relacionado com a falta de dinheiro, mas sim relacionado com o concreto utilizado para fazer esse piso. Esse concreto é um concreto mais simples, ele não tem função estrutural. Mas isso não quer dizer que você tenha que fazer ele de qualquer jeito, usar muita areia, muita pedra para pouco cimento. E para muita água, principalmente. Sabemos aí que a grande quantidade de água misturada no cimento acaba causando o enfraquecimento desse material, desse concreto. Então, por isso, na hora da execução desse piso pobre, não é necessário executar um concreto tão forte, mas também não podemos relaxar, não podemos utilizar aí um traço que seja muito ruim. Então aqui, para a execução desse piso, nós rodamos o concreto no canteiro de obra e nós fazemos aí 6 latas de areia, 6 latas de pedra e um saco de cimento. Isso vai dar uma resistência boa aí no futuro para recepcionar a regularização, o piso e o peso dos móveis, por exemplo, na parte superior, e vai evitar aí problemas com pequenas trincas. Depois de executar a fundação, executar viga baldrame, embasamento, impermeabilização desse embasamento, execução da infraestrutura elétrica e hidráulica na terra, aí sim chega a hora de executar esse piso. É a primeira transição aí que vamos sair da terra e vamos passar a trabalhar com uma obra um pouco mais limpa. Eu sugiro sempre executar esse piso pobre logo após a impermeabilização do embasamento e só começar a executar a alvenaria, só começar a subir a alvenaria, subir as paredes, depois de executado esse piso pobre. Em alguns casos, como foi aqui nessa obra, foi necessário esperar algum tempo para a execução desse piso pobre. E a primeira dica aí que eu dou: se você tem um terreno que foi um aterro, por mais que você tenha feito um aterro aí controlado, aqui no caso foi utilizado pé de carneiro, foi utilizado sapo, foi feito um aterro um pouco mais controlado, um pouco mais rígido. Mas mesmo assim nós optamos por deixar aí mais um período essa terra aí aberta para que pudesse chover, o pessoal andar em cima e ajudar aí na compactação. E ainda assim nós utilizamos uma malha de ferro sob esse piso, de modo com que ajudasse em pequenos recalques, caso ocorra. Isso quer dizer, recalque quando tem um pequeno afundamento, quando a terra ela afunda, ela fica um pouco mais compactada. E se em algum ponto acabasse gerando algum vazio, então essa malha aí ia ajudar na estruturação desse piso. Então, se você tem um terreno que foi proveniente a corte, que não houve aí nenhum tipo de compactação, então o ideal é, assim que terminar a impermeabilização do embasamento, executar o piso pobre. Você vai ter uma obra mais limpa, uma obra mais organizada, vai ser mais fácil montar o andaime aí em cima desse concreto e aí você vai ter uma obra melhor, uma obra ok. Esse piso pobre ele pode ser executado de duas maneiras. Você executa a impermeabilização aí do embasamento, depois vem com esse concreto pobre, esse piso pobre, passa por cima desse embasamento, fazendo com que a impermeabilização ela fique mais segura, não cause aquelas trincas nas laterais das paredes, ou se no seu caso você tem que executar um tempo depois que você ergueu as paredes, o ideal é fazer uma impermeabilização nas paredes até a altura de 1 metro, 1,10 m mais ou menos, para garantir que não vá aparecer nenhum tipo de umidade. Porque quando você faz desse método que nós utilizamos aqui, que é executar o piso pobre depois das paredes executadas, o piso pobre acaba encostando na alvenaria
e vai gerar uma pequena dilatação, um ponto frágil, que no futuro pode dar essa umidade ascendente. Como tecnicamente o nosso caso aqui foi executar o piso pobre depois, então nós vamos fazer uma impermeabilização em todo o barrado da alvenaria para garantir que não apareçam essas umidades. A segunda dica que eu dou aí na hora da execução do piso pobre é fazer uma compactação com um sapo antes de você aplicar o concreto. Por mais que você já tenha feito isso no passado, o ideal é que pelo menos um dia antes você faça toda a compactação desse solo para não causar nenhum tipo de vazio na hora de concretar. E não se esqueça, utilizar uma malha, nem que seja uma malha leve, em casos de pequenos aterros. Isso vai ajudar bastante. A terceira dica que eu dou aí na hora da concretagem é deixar todas as quedas já para os ralos em ambientes que vai ter escoamento de água, como por exemplo banheiros e os quintais. Ambientes que vão ter o ralo, o ideal é já fazer uma mestra e fazer uma pequena inclinação para esse ralo, porque por mais que vá aí uma camada de regularização sobre esse piso pobre, às vezes a regularização é muito fina e não é o suficiente para dar inclinação para esses ralos. Então, vai concretar o piso pobre em ambientes que tenha ralo, sempre faça uma pequena inclinação já voltado para o ralo. E aí você não vai ter problema de empoçar água no meio do ambiente. Quarta dica e última que eu dou aí na hora da execução do piso pobre é mais relacionado à infraestrutura. Se você vai fazer todas as passagens na parte de baixo, na terra, todas as passagens elétricas e hidráulicas, é bom sempre deixar algum backup. Isso quer dizer um ponto a mais de elétrico fazendo essas saídas para evitar que depois que esse concreto seja lançado, não tem que ficar quebrando para passar algum ponto a mais. Então, na hora da nossa execução, nós sempre passamos 2, 3, 4 conduítes, que nós chamamos de backup, de modo com que se no futuro der algum problema, se algum enroscar, algum acabar ficando amassado, não conseguir passar essa enfiação, que a gente tem um ponto de modo com que a gente não precise ficar quebrando esse chão, porque por mais que esse concreto ele não seja estrutural, com o tempo ele vai ganhando resistência e aí vai ficar um pouco mais complicado, um pouco mais difícil você acabar quebrando esse concreto e vai acabar ficando um tanto quanto custoso. Beleza? O vídeo de hoje é isso. Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva, nos ajude a crescer cada vez mais. Se curtiu esse vídeo, está curtindo o nosso trabalho, deixa aquele like que nos ajuda de montão. Muito obrigado e um grande abraço.